Consentimento. Ato ou efeito de consentir. Permissão, licença. Decisão favorável quanto à solicitação ou pedido. Aprovação, anuência, aquiescência. Tolerância, condescendência. Concordância de ideias, unanimidade de opiniões, acordo das partes envolvidas em projeto, objetivo, decisões, etc. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Tega Carbonell. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo que parece muito simples e do conhecimento de todos, mas, se for esquecido em momentos cruciais, pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Hoje, a gente vai falar de consentimento. O consentimento é um conceito que só existe em sua forma absoluta, ou seja, qualquer tipo de fala ou ação que tragam dúvidas a respeito da sua existência automaticamente o anulam, fazendo cair por terra o ditado popular, quem cala consente. É baseada nessa ideia que surge o termo consentimento afirmativo. Com enfoque na interação sexual de dois ou mais indivíduos, ele visa ir além da ideia do não significa não, e propõe a abordagem de que sim significa sim. Aqui, o objetivo é que o consentimento deve ser explicitamente dado através de palavras e ou ações, fazendo com que o silêncio ou a falta de resistência não sejam interpretados como sim. Consentimento também não pode ser confundido com contrato, uma vez que se trata de um acordo com vencimento indefinido e passível de mudanças, alterações e interrupções sem aviso prévio. Apesar de não poder ser registrado em cartório, o consentimento aparece na lei brasileira e tem papel fundamental para caracterizar atos de abuso ou estupro. A falta de consentimento, quando aliada a grave ameaça à vítima, passa a ser considerado como violência sexual. Porém, a lei tem se mostrado falha quando ignora os preceitos do consentimento afirmativo. Por causa da ausência do não, temos casos tão preocupantes serem encerrados com seus réus absolvidos. Um exemplo foi o caso em que um homem, que em 2017 foi liberado após ejacular no rosto de uma mulher dentro do ônibus em São Paulo. Ju, pesado, hein? Essa história me dá até um nervoso, porque a gente é de São Paulo e isso aconteceu em São Paulo, né? Nossa, fiquei bastante em choque. Eu lembro que eu tenho um amigo que pegava bastante metrô também, e ele falou que as mulheres ao redor dele ficaram em choque também, que ele percebia que quando ele chegava perto das mulheres, elas estavam muito em choque nessa época, porque tava todo mundo com medo, né? Eu não sei se você lembra dessa história. Era um grupo no Facebook que eles compartilhavam esses momentos deles, de, tipo, assédio. Gozar na cara das pessoas. Hoje eu lembro de entrar nesses grupos só pra denunciar. E eles estavam falando assim, hoje quem que vai levar gozada na Barra Funda? Nossa! Coisas assim. Então foi por isso que eu fiquei bem em choque, que eu pegava a Barra Funda, pegava a linha vermelha. E, nossa, não sei nem como explicar o medo que eu sentia nessa época, era uma merda. Eu lembro que eu fiquei com medo, mas eu não fiquei tão próxima, assim, a ponto de saber do grupo e etc, mas eu fiquei com bastante medo. Mas o que eu lembro que aconteceu também, não sei se foi na mesma época ou próximo, que era um grupo também no Facebook, acho que era no Facebook, de homens que relatavam assédios, assim, de encoxar mulheres no transporte público. Hoje eu fui sem cueca pra poder ficar roçando, era sabe? Esse mesmo grupo, assim. Então eu não vi a parte da gozada, mas eu vi da parte de sair de casa sem cueca pra fazer isso, sabe? Uhum. E aí eu lembro que depois disso eu comecei a prestar atenção. Nossa, eu já fui tão encoxada na vida, gente. E assim, maliciosamente mesmo, sabe? Não foi, assim, sem querer, tal. Foi, tipo, real, cara. Teve uma vez que eu tava num samba, e aí tinha um cara me encoxando tanto que eu tava, assim... Aí eu comecei a inclinar as costas pra tentar desencostar, porque eu não tinha como ir pra frente.
E eu tava quase, tipo, fazendo malabarismo e o cara continuava, sabe? Assim, tava ficando ridícula a cena, sabe? Enfim. Eu lembro muito complicado. no metrô, as pessoas, homens, né, passando, assim. As pessoas passando, tipo, de ladinho, assim, e roçando no braço. Isso acontece até hoje. Aqui no Canadá isso não acontece muito. Não. Mas toda vez que eu vejo um homem meio que, tipo, tentando se... É que é apertado e tal, e ele tentando passar, eu sempre fico, tipo, eu tenho dúvidas se ele realmente precisava roçar no meu braço ou não, sabe? Bizarro como durante muito tempo, eu pelo menos eu não via isso como uma malícia, eu via só... eu não via malícia, a gente não consegue enxergar tão facilmente até que alguém vire e fale, tá acontecendo isso. É muito complicado, é muito Nossa, complicado. é muito traumático. Imagina, alguém gozar na tua cara, Não, gozar no seu braço, gozar... É muita falta de... Nossa, é o extremo da falta de respeito, assim, sabe, do mínimo... Enfim, o mínimo do respeito humano, né? Mas já que você trouxe essa experiência particular sua, Ju, eu acho que eu já sei a resposta, mas só pra confirmar, você já sentiu que você não deu consentimento pra alguma coisa que você já passou na vida? Eu tenho uma história meio... É meio... O consentimento, às vezes, ele pode ser meio... Você não tá muito claramente... Se ele não tá muito claramente explícito, fica difícil das pessoas entenderem. E teve uma vez que eu tava tendo relação sexual com um cara... E eu falei que eu não queria mais. E ele falou que queria que eu continuasse. E, tipo, eu continuei. Eu falei que eu não queria mais, sabe? Isso eu lembro até hoje. Eu falo, puta, mas isso foi muito errado, sabe? Eu falei que eu não queria mais. Ele falou, não, mas por favor. E, tipo, eu era muito nova. Eu não sabia muito bem, sabe? E aí, hoje em dia, eu falo, putz, isso foi estupro, né? A linha fica sempre muito tênue, porque você já tava eu já estava no ato. Eu falei, não, eu não quero mais. Só que eu já tava lá. Mas eu não queria mais. E ele falou, não, vamos continuar, por favor. E a gente continuou, sabe? Mas eu não queria. Então, essa história eu sempre me lembro de uma maneira muito desconfortável na minha vida, assim. Então, vamos chocar mais ainda, porque eu também... Já aconteceu exatamente a mesma situação comigo. Tipo, exatamente igual. E eu acho que se a gente conversar com a maioria das nossas amigas, vão responder que também passaram por exatamente a mesma situação. Eu não acho que é uma coisa rara. Eu acho que acontece. Sobre ser considerado estupro, eu já não sei, porque eu não me senti violada fisicamente. Eu me senti. No meu, eu me senti. Ah, entendi. Sim, então no seu caso, eu acho que talvez sim. E na hora, você nem pensa, sabe? Tipo, eu tava muito desconfortável, eu não queria estar ali mais... E na hora, tipo, você fala, putz, mas eu falei pra ele que eu queria. E eu já tinha começado, então eu que tô errada. Mas não era eu que tava errada. Se eu falei, a partir daqui eu não quero mais, ele devia ter respeitado. E como eu me senti violada, pra mim aquilo foi um estupro, sim. Então, e aí eu acho que entra muito... Isso que a gente passa, né? Entra muito na parte, de novo, do patriarcado da sociedade, porque a gente sempre foi ensinada a evitar dizer não, né? A mulher, assim, a gente sempre... Não tô falando só no meio familiar. Acho que na sociedade, no geral, fala, não, você tem que ser legal, você tem que ser simpática, você tem que sorrir, você não pode dizer cara feia. E não pode dizer não. E aí, mas os homens, assim, eles são ensinados a, tipo, não... sempre que vê uma mulher, tentar se aproveitar pra dar em cima, pra fazer alguma coisa, ser o machão que vai tentar transar. E, sabe, é uma coisa muito... Que aí quando você tá num momento íntimo desse, isso vem na sua mente e aí você fala um sim ou fala um... Ah, tá bom, vai, sabe? Sendo que você não quer. E o homem, acho que também foi muito ensinado quando uma mulher disser não, é porque ela tá fazendo charme. Exato. Ai. Hoje em dia, eu acho que já tem uma discussão maior sobre isso. O entendimento, eu acho que tá crescendo. Mas eu acho que ainda tem muito disso, né? Talvez, eu também não vou ser hipócrita. Eu já disse um não fazendo charme. Sim. Já fiz isso na minha vida. Só que eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que evitar fazer isso, entendeu? Isso quando você é jovem, você não tá começando a entender como que é a vida, entender o flerte. E aí você pode até flertar nesse sentido de fazer um nãozinho, mas assim, não encare todos os nãos como flerte, porque às vezes eles são nãos. Então, na dúvida, não é não, sabe? Mas eu acho engraçado isso, que o não do flerte, ele é muito nítido. Eu acho, assim. Tipo, se a pessoa não quer, ela não vai estar flertando com você. Ela vai falar não. E fim, sabe?
Se ela tá falando não do flerte, acho que é fácil de você ler. Então, amiga, mas é que tem homem que fala que tinha certeza que ela tava falando não pra fazer Charme. e a menina jura que o não era real, assim, sabe? E às vezes também quando você tá num momento, por exemplo, que nem você falou, tô lá com o cara na cama, tal, tá rolando, só que, não sei, bateu uma insegurança em você. E aí você tá curtindo o momento, mas você fala aquele não, mas aquele não, tipo, ai, não, assim, tipo, eu não quero magoar seus sentimentos, porque tá legal ficar com você, mas bateu uma insegurança e eu acho que não vai rolar, sabe? Então você fala aquele não, que aí o cara vai falar assim, sou como um charme, mas é porque você não... Entendeu? É muito complexo, é que é muito louco, porque da forma que a gente quer colocar na sociedade, só nós mulheres passamos por essa coisa da incerteza na hora do sexo ou na hora de dizer um sim. É muito difícil você ver um homem passando por isso, sabe? Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um entender o outro. Então, acho que na dúvida, assim, principalmente hoje em dia que a gente vê muitos casos de muitos caras que se aproveitam dessa oportunidade pra fazer coisas horríveis. E aí, depois as meninas guardam isso pro resto da vida. Na dúvida, eu acho melhor... Realmente, sabe? Tipo, então não é não, sabe? Tipo, se é um charme, e se a mina ficar chateada porque, poxa, era só um charminho, beleza, ela vai virar e falar assim, é só um charme, sabe? Volta aqui, vamos continuar, sabe? Aí entra, eu acho muito legal essa coisa do consentimento afirmativo, porque aí entra a coisa do sim significa sim, entendeu? Tipo, se a pessoa fala o sim, então vamos valorizar o sim, sabe? Ao invés, assim, claro, não tem que ser escutado, mas então vamos dar o devido valor ao sim. Porque é tão gostoso quando você encontra alguém que você queira trocar e etc. Então, sim significa sim, sabe? Eu achei legal essa ideia. Eu acho legal isso porque, do jeito que a gente tá discutindo, parece que... Não parece, né? Que é uma lição pros dois lados, né? Tipo, mulheres, vamos aprender que não é legal. Porque, assim, pra você falar um não e fazer um charme, pode significar uma coisa, mas pra próxima mulher pode significar outra. Então, vamos ajudar uma a outra, né? Falar não quando quer falar não e falar sim quando quer falar sim. Se quer fazer charme, faz outro charme. Isso. Vamos aprender outras técnicas, né, do charme. Não usar a palavra não, mas sei lá, não sei. Ai, gente, mil ideias. Põe a roupa de novo e faz o striptease, sei lá, não sei. Mas assim... Vamos ser criativo e, tipo, o não vamos usar o código como um código de segurança. Não é não pra todo mundo, não vamos mais fazer esse charme, vamos segurar uma mão da outra. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso, não é não. Cara, mas é chocante, né? Quando você começa a conversar com as mulheres, o tanto de mulher que já passou por essa situação, porque eu e você, a gente não sabia que a gente tinha passado pela mesma situação. Sim. Eu imagino que no seu caso, foi muito pior pela violência física. Mas a gente passou por coisas muito parecidas e provavelmente a gente conversando com as outras mulheres, a gente vai ver que todo mundo passou por isso, né, na vida. Ou a maioria já passou. Eu lembro de um caso, falando de casos, né? Tem uma youtuber de cinema, Carol... Não lembro o sobrenome dela. Ela era do Omelete, agora ela tem um canal no YouTube dela. E ela entrevista muitos atores. Eu acho que foi o Vin Diesel que deu em cima dela. Ela ficou muito desconfortável, que ele ficava falando assim, eu acho que era ele mesmo. Ele ficava falando assim, nossa, desculpa, não tô conseguindo prestar atenção na conversa, porque você é muito bonita. Que pergunta que você fez mesmo? Aí ela repetia, super sem graça. Aí ele, não, sério, você é a pessoa mais linda que eu já vi na vida. E gravando, sabe? Nossa, muito desrespeito, né? Ai, agora acabei de lembrar que isso aconteceu comigo uma vez também. O que aconteceu com ela não aconteceu comigo. O que aconteceu com ela foi isso da entrevista. E aí depois caíram matando nela, falando que, nossa, você nem é tão bonita assim, você deveria ter levado em consideração o que o Vin Diesel falou, porque ele é Vin Diesel. E aí depois pegaram um vídeo dela, eu acho que ela tava meio de gracinha, assim. Era algum ator que eu não me lembro o nome agora, era um ator bem bonito também. Eu me lembro dela sentando até no colo dele. Não tenho certeza dessa informação, mas eu me lembro disso. E aí as pessoas falando, e aí quando vem esse fulano X aqui, você sentou no colo dele. Sim, ela quis. Ela deu consentimento, ele deu consentimento, ela sentou no colo dele, eles fizeram uma gracinha. O Vin Diesel, ela não deu consentimento. Vocês têm que entender que o flerte existe. Se ela está confortável com o flerte, ela vai falar assim, vai sentar no colo dele, vai sentar na cara dele se ela quiser. Mas não importa se é o Vin Diesel, Jesus Cristo, se vier falar, você é linda, e você fala, eu estou desconfortável, ou então a cara dela estava claramente desconfortável, isso não é consentimento, né? Não foi um consentimento negativo ou afirmativo, né? Ela não
chegou e falou, eu não quero que você fale isso, porque ele tem uma... De novo, eu vou falar isso aqui. Ele tem uma posição de poder, né? Ele é o Vin Diesel. Ele é um entrevistado, que é um famosão. Então, ela não... Acho que ela não teve a posição de dizer não por causa disso. Mas ela claramente estava desconfortável, sabe? E eu acho super desrespeitoso, porque, pelo que você tá me contando, ela tava no momento de trabalho dela, né? Então, assim, naquele momento não era muito apropriado fazer isso. Uma entrevista gravada, em que você tá fazendo uma pergunta séria a respeito do trabalho dele, aquele é o seu trabalho, que você fez uma pesquisa e etc. E aí o cara... Nossa, eu achei super desrespeitoso. Falar assim, ai, desculpa, eu não tô conseguindo prestar atenção no que você tá falando, porque eu não consigo tirar os olhos da sua beleza. Tipo, cara, você tá sendo muito desrespeitoso, não tá sendo elogio, sabe? Olha isso que aconteceu comigo uma vez. Eu entrevistei os 2 caras do Vampire Diaries, sabe? Sei. Um tem o cabelo preto, outro tem o cabelo castanho. Eu pouco me fodo pra Vampire Diaries, eu não sei quem é quem. Mas o do cabelo castanho... Ele ficava falando esse tipo de coisa pra mim também. Ele ficou falando assim pra assessora dele. Como é que fala fofa em português? Aí ele não respondia minhas perguntas. Ele ficava falando assim, você é muito fofa. You are muito fofa. You are very fofa. E eu tipo, ok, eu tenho só 5 minutos pra entrevistar você. Eu preciso que você responda, sabe? Nossa, é muito desrespeitoso, né, cara? Hoje, voltando um pouco na coisa de na hora do sexo, bater aquela insegurança, e você não sabe, fala que um não, e acaba indo mesmo assim. Você não acha que tem a ver com o fato de as mulheres terem menos libido que os homens? Não. Próxima. E a gente leu um livro, né, Teca? Conta mais. Maravilhoso. Gente, é um livro que todo mundo tem que ler. Ele chama Relatório Hit. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Desculpa se eu estiver sendo burra. Mas ele chama Relatório Hit e a autora é a Sherry Hit. Hit se escreve H-I-T-E. Isso. E esse relatório, ele tem tanto da sexualidade feminina quanto acho que a sexualidade masculina. Ela tem várias versões, cada uma voltada para um grupo de estudos específicos, porque realmente é um estudo que ela fez. E é sobre sexualidade feminina. Só resumindo bem por cima, a Sherry Hit, ela mandou um questionário para várias mulheres de vários lugares do mundo, e elas foram respondendo a respeito de sexualidade. E aí, a partir disso, dos relatos das mulheres, e ela também se embasou bastante na pesquisa científica e tal, ela trouxe várias coisas interessantes no livro sobre a sexualidade feminina, e ela quebrou pra mim várias, como eu poderia dizer, mitos, assim, que eu achava que sabia sobre sexualidade feminina. E, nossa, eu recomendo muito todo mundo ler, porque é incrível. Mas, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro é que ela fala claramente que os estudos não comprovam essa questão de que mulher tem menos libido que homem. Porque, fisiologicamente falando, não existe nada que comprove que homem produza mais hormônio Y, X. Não existe isso. O que existe é que homem fala muito mais de sexo do que mulher. Uhum. E isso é um aspecto social, mais do que um aspecto biológico. Uhum. Isso com certeza, porque, por exemplo, a gente vê revista pornográfica é voltada para o público masculino. Em casa, você vê muito mais os filhos falando com os pais, com o pai principalmente, sobre sexo. Às vezes tem pai que leva pra, sei lá, perder a virgindade com a prostituta, etc. E com as mulheres é totalmente o inverso. Filme pornô também, né? Filme pornô, normalmente a maioria ainda é voltada para público masculino. Então, é uma questão muito mais social, essa questão da libido, do que uma questão biológica. Então, acho que é legal a gente já cortar isso, porque aí a gente junto corta aquele argumento do tipo assim, mas é que você sabe, né, o cara ele não pode escutar um não na hora do sexo, porque ele precisa, sabe? Homem precisa mais, né? Não precisa mais. E se ele precisa, ele pode ir muito bem ali no cantinho e não é? Fazer o trabalho sozinho, né? Se você não tá afim e ele precisa muito extravasa sozinho, né? Você não tem nada a ver com aquilo. Eu acho total, porque pensa bem, você vai preferir forçar uma transa com alguém? Ou você vai preferir, então, ir lá no seu canto e fazer sozinho? Porque, queira ou não, você transar com uma pessoa que não tá afim, qual a diferença de você, sabe? Tipo... Quer dizer, a diferença é grande, que vai ser uma merda você transar com uma pessoa que não quer, e você fazer sozinho, você sabe o que você gosta, vai lá e faz o seu. Sabe o que eu achei muito, muito legal na introdução? Que
a gente fala consentimento não é contrato. Porque existe muito isso de dar consentimento dentro de casamento. Uhum. Porque as pessoas acham que porque tá casado, você é obrigado a transar o tempo todo. Uhum. Só que não, em que momento do contrato do casamento, que casamento é um contrato, tem um documento que você assinou, Sim. tá falando que você tem que transar quando o cara quer? Nenhum. Ou então que o cara tem que transar quando a mulher quer. Em nenhum momento. Então, existe estupro dentro do casamento? Existe. Se existe. Porque não existe não existe um acordo dizendo que você tem que estar disponível 100% do tempo. Às vezes você não tá afim. Graças a Deus que não existe esse acordo. Imagina, menina. Que doideira ia ser. Mas, ó, eu vou trazer a Shari Hitch de novo. Ela fala disso no livro dela, que ela fala... Ela não fala, os relatos falam por si. Muitas mulheres, principalmente as mulheres que, sei lá, nasceram nos anos 70... mais, menos, por aí, né? Acho que 60, 70. 60, 70, essas mulheres, elas ainda passavam muito pelaquela repressão de não poder trabalhar e etc. Então, elas relatam que o sexo para elas no casamento era a forma delas pagarem por serem sustentadas pelo marido. Então, assim, ele me sustenta, ele me dá o dinheiro pra eu poder organizar aqui a casa e, em troca, quando ele quer, eu preciso fazer. Que coisa horrível, né? E quando ela quer? Será que ele faz? Tipo, é engraçado isso, porque até tem muita mulher que tem vergonha de falar, né? Tipo, puta, eu tô com uma vontade de dar. Então, acho que é uma relação muito desigual, né? Tipo assim, quando ele quer, é nítido que ele quer. E aí você vai lá e tem que fazer. E quando ela quer? Será que é nítido? Será que ela consegue extravasar toda vez que ela precisa? Mas eu vou polemizar aqui de novo. Ai, gente, esse livro é muito libertador, sério. Mas eu vou polemizar de novo porque é o seguinte. Quando ela quer, eu vou falar de uma maioria, bem maioria, tá? Quando ela quer, ela vai preferir fazer sozinha, eu acho. Porque os homens não estão sabendo como que funciona. A gente também, eu pelo menos, depois que eu li esse livro, eu falei, cara, foi esse ano que eu li esse livro, cara. Aos meus 29 anos na cara, eu olhei e falei assim, gente, até hoje eu nunca soube como funcionava o meu corpo. Que loucura é essa? E se a gente tá descobrindo aos 29, e os homens, então? Que tem homem que morre sem saber como funciona o corpo feminino. Entendeu? Claro, a gente tá falando aqui de um relacionamento heterossexual, de homem com mulher. Mas mulher com mulher, eu acho que também entra. É que eu acho que talvez, eu não tenho propriedade pra falar, mas talvez nos relacionamentos homoafetivos, a descoberta, você descobre o corpo do outro, talvez se espelhando um pouco no seu. Uhum. No caso do relacionamento heterossexual, eu não tenho os órgãos sexuais do meu parceiro pra saber onde é melhor, onde não é, sabe? Você não tem a referência. Eu não tenho a referência. A Jut fez uns vídeos. Ela tá fazendo uma terapia, chama terapia orgástica. Você já ouviu falar? Nossa, não, mas deve ser maravilhoso. Só pelo nome. É, que ela tá se descobrindo, assim. A gente mudou um pouco do assunto, mas tudo bom. Ela tá se descobrindo porque essa terapia orgástica, ela faz tipo assim, ela tem a relação sexual e ela goza uma vez. E aí, a segunda vez é tipo... ela é real. Porque a primeira é como se fosse, eu preciso cumprir essa tabela. Uhum. E aí a segunda vez é ela de verdade, ela descobrindo que ela gosta. E o jeito que ela gosta é totalmente diferente, tipo, os sons que ela faz, totalmente diferentes e tal. É bem interessante, depois se vocês quiserem ver o vídeo. Eu não sei como é que chama, que a Jut não sabe nomear vídeo, né? Mas eu acho que você falou que a gente tá mudando de assunto, mas como é difícil falar de consentimento sem falar de sexo, né, Ju? Não, eu só tô falando que a gente mudou de assunto porque a gente tá falando de orgasmo do nada, assim, mas nem é o assunto, assim. Mas, consentimento tá bem ligado a sexo. Eu acho, é muito difícil dissociar, porque a ideia do homem que exige o consentimento, que exige que a mulher esteja preparada para ele, é uma ideia que se baseia em nada. Do tipo assim, mas é que eu preciso suprir as minhas necessidades. Só que, cara, baseado em nada você tá pensando nisso, sabe? Uhum. E a mesma forma, a mulher que aceita isso, ela está aceitando baseado em nada, porque o libido dela é igual... A libido, né? É feminino. É igual ao do homem. Então, assim, é muito difícil não relacionar, sabe? Porque a gente tá agindo baseado em coisas que são em fake news, entendeu? Sobre sexualidade. Então, eu acho que já precisa cortar por aí, assim, sabe? Não existe isso. Não existe. E às vezes a mulher tem até mais libido do que o homem, assim. Não mais, eu não sei... É que, assim, cada pessoa tem uma frequência que é
considerável satisfatória. Tipo assim, pra mim, transar 2 vezes na semana é o que eu preciso. E tem gente que 1 vez por mês tá bom. Essa pessoa que gosta de 1 vez por mês pode ser que seja o homem. E essa pessoa que gosta de 2 vezes na semana pode ser que seja a mulher. Cada um tem a sua necessidade, assim. Eu acho que é importante a gente desmistificar isso, né? De que, tipo, a mulher gosta de transar pouco. E é mentira. Então, gente, não é... A mulher que gosta de transar pouco é porque não estão transando com ela direito. Eu vou proteger essa mulher. Sério. Mas, ô Teca, depois de tanto tempo lutando pela liberdade sexual, agora as mulheres ficaram cheias de frescura? Não, gente. Vou entrar aqui de novo na parte da sexualidade. A gente não tá com frescura. A gente tá descobrindo que os homens não estão sabendo fazer direito. Na verdade, a gente também não tá sabendo. Ninguém tava sabendo fazer direito com o nosso corpo, sabe? Isso que é bizarro. E aí a gente tá começando a descobrir e a gente tá começando a impor limites. Falar assim, não. Putz, você já percebe que o cara, sei lá, dos primeiros minutos do rally rola, já percebe que o cara tem umas ideias esquisitas, tá fazendo umas coisas nada a ver. Sabe, que já quer... Uma amiga minha que fala que é a metelança. Aí você fala, sabe, não vai rolar, sabe? Eu não vou conseguir parar agora e dar uma palestra pra esse cara explicando por que não vai ser legal fazer a metelança. Então, tipo, não, sabe? Acho que é nessa hora que surge a ideia do não. Então, acho que é uma questão assim, ao invés de ver isso como uma coisa negativa, tenta ver como uma coisa positiva, sabe? Tenta ver como uma forma de que agora todo mundo envolvido no sexo vai estar tendo prazer e não só você, sabe? Agora todo mundo sabe o que quer, né? Eu lembrei agora que você estava falando disso, eu lembrei de um episódio de Euforia. Você já viu Euforia? Ai, não, preciso assistir. Ai, maravilhoso. Tem um casal que vai perder a virgindade junto. O cara chega muito violento, assim, tipo... Nossa, é muito feia a cena. E aí a menina fica tipo... O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Aí ele, não é assim que você gosta? E aí, o narrador volta pra história dele, como ele aprendeu sobre sexualidade. E foi vendo o vídeo, dando tapa na cara, homem dando tapa na cara da mulher, homens na metelança, igual você falou. Quando ele foi transar com uma mulher de verdade, uma menina, eles eram adolescentes, era outra coisa que ela queria. Ela queria um cara carinhoso, que entendesse que aquela é a primeira vez dela, que fosse devagar, porque é doloroso e não sei o quê. E tá todo mundo aprendendo errado, sabe? Tipo, e eu achei muito legal que ela conseguiu falar, não é assim. É outro jeito que eu quero. Só que, na realidade, não é sempre assim. Então, o cara tá com essa visão de como deveria ser, e a mulher tá com outra totalmente diferente, que ela quer uma cara dos filmes românticos, o cara quer uma mulher do filme pornô. Na hora que vai transar, não bate, e o cara continua, porque a mulher tá lá, né? Por isso que tem que ter o consentimento, né? Sim, então, exatamente. Precisa escutar o outro, sabe? E assim, que graça... É que, de novo, a gente já fala disso de novo, mas que graça tem se transar com uma pessoa que não tá gostando, sabe? Eu não vejo graça nenhuma. Eu prefiro ir fazer sozinha, que nem você falou, sabe? Tipo... E eu acho engraçado, porque a gente, pesquisando, assim, um pouco, a gente vê que essa coisa da mulher pedir a liberdade sexual, que, na verdade, foi um movimento que ele chama... É um movimento que vai contra uma coisa que chama negatividade sexual, né? Que é aquela coisa que a igreja coloca que... A igreja, mas a sociedade em geral, mas é que mais a igreja coloca que sexo é pecado, não pode. E mulher, principalmente, então, não pode nem tocar lá, porque senão vai acontecer não sei o quê. E aí, vem esse movimento dessas mulheres falando, não, a gente quer transar sim, a gente gosta de transar. Só que aí tem homens se aproveitando disso pra achar que, então vou transar com um monte de mulher e não sei o quê. E não, gente, calma. Agora a gente tá chegando no movimento, beleza, agora a gente já quebrou o paradigma do sexo, a gente consegue falar sobre sexo com as mulheres, entre mulheres. Agora a gente tá dando um outro passo que é tipo, agora a gente quer fazer direito. Beleza, a gente tá fazendo, vamos fazer direito agora, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E o consentimento entra com uma chave, porque, de novo, como a gente comentou no começo do programa, como ele não tem como você dar um aviso prévio, é uma coisa que pode mudar a qualquer momento, então você precisa ouvir o não. Aqui sim, desse jeito não, desse jeito sim. Porque é isso, tipo, cara, a gente só quer fazer sexo direito, sabe? A gente não tá pedindo demais, né? Vamos combinar? Eu acho... Faz muito tempo que eu não faço sexo, né? Não, faz muito tempo que eu não faço sexo pela primeira vez com uma pessoa. Que doida. Mas eu acho que seria legal se desse... Eu sei que nem sempre é possível, que eu tô idealizando um mundo perfeito. Mas seria legal se desse pra, antes de transar, a gente ter uma conversa. Ai, maravilhosa. Eu sei que...
Ai, homens, por favor, deixem o ambiente confortável pra gente conseguir ter essa conversa, sabe? Porque ia ser tão importante, tipo, não só de falar o que eu não gosto, mas de falar o que eu gosto, sabe? Tipo, eu já sei o que eu gosto e você não vai descobrir na primeira. Então, vamos conversar? Ai, será que eu tô idealizando? Eu acho que não. Eu acho muito legal isso que você falou, porque exatamente é uma das dicas que se dá na hora que a gente fala, principalmente pros adolescentes, pra galera que tá começando, quem você falou, as primeiras transas, assim. Do tipo assim, tá, e agora como eu vou saber que tá rolando consentimento ou não? Eu acho que é por aí, entendeu? Tipo, na hora que tá rolando o flirt e a coisa toda, é justamente falar o que você gosta, sabe? E ele falar o que gosta porque, assim, claro, na primeira vez é impossível você saber tudo que a pessoa gosta. Não tem como, sabe? Putz, até na 50ª vez você descobre uma coisa nova que você gosta. É isso que eu ia falar. Às vezes você não sabe o que você gosta, mas, tipo, eu acho que é muito legal você partir do que eu não gosto. Tipo assim, eu tenho muito problema com meu pescoço, assim. Eu tive muita falta de ar quando eu era criança. Então, ter falta de ar é um pânico pra mim. E eu tô ligada que tem mulher que curte quando enforca, sabe? Ai, não gosto, não. Tem mulher que eu sou muito curte. assustada. Eu tenho uma amiga que gosta de fazer isso, de, tipo, perder o ar e dar mais prazer pra ela. Mas se alguém encosta no meu pescoço, eu já dou um pescotapa já. Pra mim não rola. Então, pra mim, tipo, se o cara partir do pressuposto que, sei lá, a ex dele gostava disso, e ele vai lá tentar aplicar em mim o que a ex dele gostava, não vai rolar. Porque eu vou querer ir socar a cara dele, entendeu? Não tenta fazer isso comigo. Então, eu acho legal. Se você não sabe, eu não sei muito bem o que eu gosto, mas eu sei que me enforcar não vai rolar, entendeu? E eu acho, eu imagino que seja difícil. Imagina que você marcou um encontro com um cara no Tinder, aí você tá lá no encontro e aí do nada você vai começar a falar essas coisas. Pode ser que sou esquisito, pode ser que não. Mas eu acho que, eu tô me imaginando nessa situação, eu acho que seria esquisito. Concordo, seria esquisito, mas... Ai, eu acho que seria melhor, não sei. Eu também acho que eu e você, a gente não tem muita propriedade pra falar. Mas talvez seja uma dica, sabe? Eu acho que não precisa ser também uma conversa tão, tipo assim, vamos parar tudo o que estamos fazendo, sentar, olhar um nos olhos dos outros e falar, eu não gosto quando façam isso, eu gosto quando façam aquilo. É tipo, quando você tá colocando a camisinha, sei lá, alguma coisa assim, tipo, puta, não faz isso, que isso aqui me dá uma lembrança muito ruim. E aí, tipo, continua, sabe? Tipo, não precisa ser uma coisa tão séria. A não ser que você queira, a não ser que você tenha essa abertura com essa pessoa. Mas nem sempre você tem. Só que eu acho que a gente tem que lembrar, né? De, tipo... Eu preciso me impor nesse momento. Porque a troca que rola no sexo é muito grande. É muito importante, impactante, pelo menos pra mim, né? Então, antes de rolar essa troca, vamos impor limites. Nem que seja, tipo, só pra lembrar aqui, eu não gosto disso aqui não, viu? E já era, sabe? É tipo quando você vai... Por exemplo, eu não como carne, nem frango. E eu vou no restaurante e eu falo, eu só não quero... Eu só não como a carne e o frango, mas o resto pode trazer que eu vou comer. Ai, olha essa história de consentimento que rolou com a gente. Eu não como... O que eu não como? Eu não como carne vermelha nem porco. Os dois são carne vermelha, né? Sim. E aí eu e Teca fomos num restaurante, pedimos um prato vegetariano e veio um osso de frango. Nossa senhora. Cadê o consentimento pra esse osso de frango tá lá? Nossa senhora. Então o consentimento ele rola também fora do ato sexual. Sim, quando não, você tá comendo. Total. Não, o consentimento se aplica em tudo na vida, gente. Mas é que a questão do ato sexual ainda é muito problemático. A gente vê tanto caso, assim... Que nem a gente citou no começo do programa, que, gente, que absurdo, não pode acontecer. Vamos acabar com isso na nossa vida. Eu acho legal a gente dizer que isso tá mais perto do que a gente imagina. Tipo assim, eu tenho certeza que tenho amigos que já cometeram esse erro, sabe? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, com todo mundo, com as pessoas ao nosso redor, porque é só assim que vai... Às vezes, eu já falei isso num episódio sobre estupro, que eu falei que os homens às vezes não sabem que aquilo tá errado. Só quando eles colocam pra fora e conversam com alguém sobre aquilo, eles percebem que foi errado. Então, vamos conversar com os homens ao nosso redor, pra gente deixar claro. Eu vou te fazer uma pergunta. O caso que você citou no começo, que você não deu consentimento e rolou mesmo assim, você chegou nesse menino em algum momento e falou, aquela vez não foi legal? Eu nunca mais olhei na cara dessa pessoa. Então, como que ele vai fazer com uma outras... Mas eu era muito nova. Eu excluí ele do Facebook. Depois eu falei sobre isso, eu fiz um texto sobre isso. Porque eu vi um documentário chama Brave Miss World,
que ela fala sobre casos de estupro na Índia, eu acho. Putz, eu não me lembro direito. Mas foi um documentário que bateu bastante em mim. Tá no Netflix, se vocês quiserem ver. Eu fiz um texto sobre isso e na hora de compartilhar, eu falei, eu não vou compartilhar com ele no meu Facebook. Aí eu excluí ele do meu Facebook pra compartilhar. Porque eu não queria enfrentar isso, sabe? Não, eu imagino. Eu não tô falando de uma forma te julgando. Sim, eu sei. Eu tô querendo dizer assim, se a gente não fala, eu entendo quando não dá pra falar, porque às vezes é muito doloroso. Eu imagino que a sua situação tenha sido muito dolorosa. Mas se a gente não conversa sobre esse assunto, se a gente não, tipo, expõe mesmo, põe na mesa e fala, tá acontecendo com todo mundo, vamos fazer alguma coisa a respeito? Se a gente não faz isso, eles não vão ficar sabendo e vai continuar acontecendo com as outras e com os outros. Então, eu vou falar, eu também não falei pra pessoa que ela tinha feito aquilo. Então, assim, se perpetuou provavelmente. E aí, não pode, sabe, assim... Óbvio, não tô falando assim que você vai chegar no seu estuprador e falar, sabe, não pode estuprar. Tipo, não é isso que eu tô falando, mas... Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, que a gente tem que falar mais abertamente sobre isso, eu acho. Eu acho que contar a nossa história é muito importante. Tipo assim, a gente tem uma visão, sociedade, tem uma visão de que o estupro é uma coisa super violenta, que a mulher vai chorar, que a mulher vai espernear, e o homem é muito violento e é uma pessoa que tem uma cara mal, que... Não, esse cara, ele era um amigo meu. Esse cara era um amigo dos meus amigos. Sei lá, aconteceu, entendeu? Ou que o cara era um cara que tava no meio que você tava andando na rua, o cara saiu no meio das sombras, te pegou e te estuprou. Exato. Não, gente, que nem você falou, dentro do casamento. Ixi. Então é importante a gente contar nossas histórias para as mulheres se identificarem e verem que aquilo não tá certo. E a partir do momento que elas verem o que não tá certo, aí elas vão lutar mais pelo... Eu quero fazer o que tá confortável para mim. E só, sabe? Sentir mais segura pra se posicionar diante daquilo. Porque às vezes a pessoa não sabe que aquilo tá errado, não só o homem como a mulher, sabe? Tipo, igual eu falei, eu poderia... Por muitos anos eu achei que aquilo tava bem, tava tudo bem. E foi quando eu vi esse documentário, foi quando eu entendi que não tá tudo bem. Eu me lembro não lembro onde eu vi essa frase, mas se você tá com dúvida, é porque não foi bom. Se você tá com dúvida, é porque foi estupro, sabe? Mas se na hora do rally rola, você bateu uma dúvida, então é porque é não, sabe? Eu acho isso importante também. E é não. E é não, entendeu? Tipo, se rolou uma insegurança, não faz, porque aí a gente vai entrar numa área mais tensa ainda, porque a falta de resistência também tem sido encarada como um sim. E a falta de resistência não necessariamente é um sim. Às vezes é aquele tilt que dá no nosso cérebro do tipo assim, cara, eu já falei pro cara que eu vou transar com ele. Se eu falar um não agora, ele vai ficar muito puto comigo. Foi o que aconteceu e vai comigo. Ser uma bosta. Então é melhor eu fingir a boneca inflável aqui e vai que vai. Quem que gosta de transar com uma boneca inflável? E outra, ela não tá gerando resistência, não quer dizer que não foi estupro, como você mesma falou. E também não quer dizer que, sabe, que é um sim, sabe? É isso que... Isso é pior ainda, eu acho, sabe? Mas ela não falou que não queria. Isso não existe, mas ela falou que queria. Na hora que tava rolando, você olhou pra cara dela e você falou assim, nossa, ela tá curtindo pra caralho. Sim, sincero, cara. Na moral, assim, sabe? E sobre contar a história, eu queria voltar um pouco nisso, porque eu sei como é difícil. Tipo, essa é a primeira vez que eu tô falando em voz alta pra alguém que não seja meu marido. Que quando me bateu esse estalo de que não foi legal essa história, eu contei pro meu marido. Beleza, foi a única vez que eu falei em voz alta. Isso já faz, 10 anos que aconteceu. Então, não foi nossa, no mês seguinte eu comecei a falar abertamente pras pessoas. É difícil. Até hoje, pra mim, eu antes de gravar esse episódio, eu tava lembrando, a gente tinha essa pauta e tinha a pergunta, já aconteceu com você? E eu falei, puta, será que eu falo? Será que eu não falo? Eu fiquei semana não, porque eu li a pauta meio em cima da hora, mas eu fiquei uns 2 dias me questionando se eu falaria em voz alta sobre isso. Eu falei, já que eu tô aqui, o meu objetivo fazendo aqui esse podcast é ajudar as mulheres. Já que eu tô aqui dando a cara a tapa, então vamos contar, sabe? E não é fácil. Você não precisa fazer um podcast pra falar sobre isso, mas conversa com alguém que você se sinta confortável. E aí essa pessoa vai passar pra próxima, essa pessoa vai passar pra próxima, e a gente vai criar um círculo de pessoas que
elas vão se entender melhor, elas vão entender melhor a situação e acho que vai ser mais fácil de dizer não quando for desconfortável, sabe? Também criar mecanismos, né, pra entender o que tá acontecendo, pra interpretar, porque eu acho que o sexo é uma troca que também é uma questão de interpretar a reação do outro. Sim. Tipo assim, fazer uma coisa e ver que a pessoa gostou, fazer uma coisa e ver que a pessoa não gostou, fazer outra e ver que a pessoa nem reagiu àquilo. Então, assim, eu sei que a pornografia mostra que você tem que ser tem que ter a performance, chegar lá e bancar e fazer, mas eu acho que tem muito mais a ver com uma interação do que com performar, sabe? Deixa pros atores pornô performar, você na hora tentar interagir, sabe? É uma conversa, só que você tá conversando, só que usando o seu corpo pra conversar com a pessoa, digamos assim, ao invés das palavras. Quando a gente tá, sei lá, primeira vez ou logo no começo de uma relação sexual com uma pessoa, será que conversar sobre isso vai cortar o clima? Eu acho... Então, aí eu acho que existem... É que é muito... Que nem você falou, cada um sente prazer de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que não gosta de falar durante a transa. Que se falar, vai broxar. Vai achar, sei lá, esquisito, não vai gostar. Mas tem gente que gosta de falar. E para essas pessoas que gostam de falar, eu acho que é importante que, né, use aquela técnica de falar uma safadeza pra, tipo, aproveitar e pedir o consentimento, sabe assim? E aí, você acha que vai rolar? Você acha que rola assim? Você acha que rola assado? E aí, nessa conversinha mais quente... Você consegue, assim, você tentar usar uma necessidade, unir o útil com o agradável, entendeu? Eu acho, não sei, essa é a minha dica pros jovens. Eu acho que acho que isso vai vindo com experiência, né? Você tem que começar a criar mecanismos de como você vai achar a melhor forma de falar sobre isso, né? E a primeira vez vai ser desconfortável, e aí você vai aprender que isso foi desconfortável, e a segunda vez você vai melhorando e vai se tornando cada vez mais fácil, assim. Eu acho que quanto mais madura eu fico, mais fácil fica de eu falar sobre essas coisas, né? E eu tô com a mesma pessoa desde os meus 18 anos. Então, pra mim, é muito mais fácil, né? Mas mesmo assim, não é. Sabe? Pra você também é assim? Então, é que nem eu falei, mesmo 1000 anos com a pessoa, você descobre uma coisa nova. Você, tipo, putz, aqui é legal, aqui tem coisas que você gostava antes, você não gosta mais. Gente, a gente muda tanto. Então, a comunicação precisa existir sempre. De novo, o sexo é uma troca, cara. Pra você fazer sozinho, faz sozinho, não precisa da outra pessoa ali. Que aí a outra pessoa, tipo, né, deixa ela fazer outra coisa, deixa ela fazer a unha, sei lá. Fazer uma coisa que ela gosta. Pra ficar lá servindo você, não precisa, tem a sua mão, sei lá. Seja criativo, use algum objeto que você goste. Mas eu acho que, cara, é que, por exemplo, quando você é adolescente, tá começando a sua vida sexual, realmente é muito complicado. Mas tenta. Aí só assim você vai descobrir se você gosta de falar durante o sexo. E sabe uma coisa também? Você não tá sendo chata. Você não tá sendo chata de falar sobre isso. Tipo, às vezes, você falou meio que isso uma hora, de tipo, eu já tô aqui, eu não quero cortar esse clima, não vou falar nada. Mas eu quero deixar bem claro, você não tá sendo chata de colocar os seus limites, porque o seu corpo é seu corpo, só você entende ele, do jeito que você entende, só você entende seus limites. E não só seu corpo, né? As suas experiências, seus traumas, só você entende. Então, se você tá com o pé atrás de conversar sobre isso, só porque você tá com medo de ser a chata, você não tá sendo chata, você está sendo maravilhosa, fada sensata. E ouve a tia aqui, porque se você não falar depois, pode ser pior. Palavras de pessoas que passaram por isso. Até hoje se lembram. E mesmo assim, tipo, depois, se você tá, tipo, há um tempo com o cara e faz muito tempo que ele tá fazendo aquela coisa que te incomoda, e você fala, já faz tanto tempo, fala mesmo assim. Não deixa passar. Se tá te incomodando, fala, sabe? Não deixa passar. Vai ser melhor pra ele também, porque aí ele vai ficar, não sei. Aí, ó, agora eu vou pro lado dos homens. Cara, também vocês têm que falar quando não quer o troço, não é porque o seu pai ou sei lá quem, a televisão falou, você tem que performar e sair transando com a menina. Você não tá afim também? Também pode falar que não tá afim, entendeu? Também pode falar o que gosta, também, e ouvir e falar. Entenda, você ouvindo, você também tem direito de falar.
E aí a menina tem jeito de falar e vocês trocam e vocês, beleza, então eu gosto disso, não gosto daquilo, entendeu? Ai, que sexo gostoso, né? Nossa, que maravilha. Por que não é assim? Por que a pornografia não são duas pessoas conversando, uma hora conversar, eu gosto daqui, eu gosto dali, eu faço assim, eu faço assar. Ia ser muito melhor do que só só isso, que saco. Aquelas bem cineastas, né, que quer ver diálogos. Ai, gente, que utopia, né? Não, a gente vai chegar lá, Ju, calma, a gente vai chegar lá. Estamos trabalhando para isso, mas... é tão bom, cara. Enfim, eu acho que quando os dois têm prazer, por que não, né? Tipo assim, por que você vai ter uma relação sexual onde só uma pessoa tem prazer, né? Tipo, você tá numa relação. Então, se você quer só você ter prazer, faz sozinho, né? Não vale a pena. Ó, você contar pros amigos não vai valer a pena. Porque essa menina vai contar, ou ela vai estar passando por um momento muito ruim na vida dela, lembrando de você, ou ela vai estar contando pras amigas dando risada da tua cara. Então, não vale a pena, sabe? Também não vale a pena, fala assim, mas é que transar é melhor, não sei o quê. Cara, se a pessoa não tá afim, não vai ser melhor. Não acredite nessa fantasia. O importante é ser melhor pros dois. Dentro do quarto, ninguém tem nada a ver com o que vocês estão fazendo lá dentro. Então, tipo... Não faz pensando no que o pessoal lá de fora, o meu terapeuta falava da plateia. Você não pode fazer essas coisas da sua vida pensando na plateia, que a plateia vai pensar do que você faz dentro do quarto com a mina ou com o cara que você tá pegando. Tipo, tanto faz, sabe? Faz o que na hora você tá sentindo genuinamente que vai te fazer bem e vai fazer bem pra pessoa, sabe? Segue a vida, é isso que... E ignora todas aquelas besteiras que você viu na pornografia, na Playboy, tem umas coisinhas legais que você aprende na pornografia, mas vamos aprender a filtrar, né? Isso, exatamente. Mas, Ju, agora uma coisa que aconteceu muito nos dias atuais, até hoje acontece muito. Então, quer dizer que o cara não pode mais fazer nada, não pode ficar numa sala com uma mulher que já vai ser acusado de abuso porque não pediu consentimento pra alguma coisa. Que complicado agora, não pode mais fazer nada nesse mundo? Como que funciona isso? É uma generalização e um exagero, né? Tão grande. Ai, que me deixa até cansada de falar sobre isso. Tipo, é de novo, assim, por que tem que ser legal só pra uma pessoa? Tipo, não é tudo que vai ser estupro. Abuso. Não é, óbvio que não. Porque se a pessoa quer, você quer, não é estupro, não é falta de consentimento, não é abuso. Agora, se uma pessoa não quer, você quer, segue a vida. Quer dizer, exato. Se a pessoa não quer, você quer, segue a vida. Vai achar outra pessoa que quer. Simples, é tão simples, né? Não, mas eu tô dizendo assim, eu acho que foi lá em 2017 que estourou bastante aquele movimento do Me Too, sabe? Da hashtag Me Too. Não. Que foi... Na verdade, é que o pessoal... aconteceu aquele caso com um ator... Eu não sei pronunciar o nome dele. Aziz, tá, sei. Do Aziz Ansari. Que ele saiu com uma moça e a moça falou que ele fez várias coisas que ela não gostou, que várias coisas sem o consentimento dela e etc e tal. E aí subiram uma hashtag que era o Me Too, de várias mulheres dando relatos de coisas que elas fizeram... De novo, o que a gente tá fazendo aqui, né? Que elas fizeram sem ter dado consentimento. E aí subiu essa hashtag e várias mulheres começaram a postar. Aí os homens falam assim, tá bom, então agora eu não posso nem, sei lá, ter uma conversa quente com a menina que ela vai falar que eu tô, sabe? Porque foi mais ou menos o que aconteceu, acho que com esse ator. E aí não posso nem ter essa conversa que agora tô abusando sexualmente dela, não sei o quê. E aí também, recentemente, esse ano, inclusive, teve o caso do Neymar, que a menina foi até... Paris, uma coisa assim, não foi? Foi encontrar ele e depois falou que ele tinha abusado dela, foi pra justiça, não sei o quê, enfim. Eu nem fiquei muito em cima do caso, porque é muito complicado. Mas a minha questão é a seguinte, gente, a gente não pode pautar as ideias de acordo com os fatos isolados. A gente tem que pautar de acordo com a maioria dos fatos. O que as pesquisas hoje mostram é que mulheres estão sendo estupradas dentro de casa. É que crianças estão sendo estupradas dentro de casa. Tipo, isso são dados que existem. A nossa sociedade está doente, como disse uma amiga nossa pra gente esses dias. Os homens estão doentes. As mulheres estão sofrendo. Mulheres são estupradas na rua. Entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar o caso que aconteceu com o Neymar e falar, tá vendo, ó? Esse movimento Me Too aí, as meninas ficam analisando e... Não, a gente tá aqui falando, a gente tá dando nosso relato de que aconteceu com a gente, sabe? Tipo, a maioria das mulheres tá acontecendo. A gente não pode pegar casos isolados e achar que é a maioria. Eu acho isso muito importante, porque hoje em dia a gente vive numa
coisa de cada um defender um lado na internet, principalmente na internet, que aí as pessoas pegam casos isolados e transformam aquilo como regra, sabe? Ah, mulher não, as mulheres estão mentindo, estão inventando. Tipo, cara, você teve uma que inventou, então deixa pra lá, não vamos nem ficar falando o nome dela. Vamos focar nas que estão precisando realmente de ajuda, que é a maioria, sabe? Eu acho que isso que é importante, sabe? E, cara, desculpa, caras, homens, vocês estão doentes, sabe? Sério que a gente vai conversar aqui, descobrir que nós duas sofremos isso, depois vamos conversar com uma amiga, vamos descobrir que ela sofreu isso, vamos conversar com outra amiga, descobrir que na família dela aconteceu isso também. E aí, gente, sério, vamos tentar junto, vamos encarar, vamos falar assim, beleza, existe. E aí a gente, vamos trabalhar a partir daí, do que ficar discutindo se existe ou não. Que discussão inútil, que não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Nossa, que engraçado, eu tive essa epifania ontem, quando eu tava andando aqui na rua, nada a ver com o assunto, mas meio que a ver. Tava andando aqui na rua e eu vi uma agulha no chão, aqui em Vancouver. A gente mora em Vancouver. E aqui tem muito caso de pessoas que o problema com droga aqui é muito real, né? Só que aqui eles fazem assim, tem placa, quando você vai, tipo, num lugar público, tem placa assim, se você encontrar uma agulha, é assim que você tem que proceder. E eu acho isso tão honesto, porque assim, muitos casos de muitos problemas que existem na nossa sociedade, a gente esconde e fala, não, isso não existe, não vamos falar sobre isso, lá, 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 lá. E aqui eles estão falando assim, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que isso existe. O que você pode fazer é descartar dessa forma para você não ser contagiado. O que a gente está fazendo de uma forma... políticas públicas, é outro papo. Mas, tipo, eles estão falando que isso existe, sabe? E eu acho isso muito importante, a gente reconhecer que isso é um problema, sabe? Do que ficar escondendo debaixo do tapete. Que isso acontece toda hora, né? Nossa, é excelente. Esse exemplo que você deu, eu acho que tinha que ser pra tudo, assim. Porque, tipo assim, gente, as drogas existem na sociedade, tá? Isso é um fato. Ninguém tá achando que existe. Ela existe. Então, beleza, o que a gente pode fazer pra reduzir os males que ela traz, assim, no sentido de, tipo, pessoas sendo hospitalizadas por infecção, por ter compartilhado agulha. Que é o que eles o que eles defendem aqui, né? Eles distribuem agulhas de graça e as pessoas usam e aí eles ensinam a descartar. Inclusive, eu acho que eu já vi em banheiro de shopping. De restaurante, de shopping. Não, a gente não tá falando de banheiro público, assim. A gente tá falando de banheiro em lugares, estabelecimentos comerciais, assim, sabe? Eu fiz um evento numa faculdade que tinha isso no banheiro. No banheiro, como descartar. E aí tinha o lugar certo para descartar a agulha. Então, assim, cara, beleza, a gente entendeu que existe, entendeu? A gente não vai, do dia pra noite, exterminar todas as drogas do mundo. E as pessoas que estão viciadas, elas vão continuar viciadas, mesmo se as drogas do dia pra noite sumirem. Então, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E acho que é a mesma coisa. Tipo assim, cara, a falta do consentimento é um problema. Ele é um problema. Não adianta, assim, o cara ejaculou na cara da mulher no ônibus. Assim, não dá pra gente ficar agora discutindo se a menina tá falando a verdade ou não. Isso, assim, essa discussão já foi, já passou. É igual a discutir se droga existe ou não. Já foi. Próximo passo. Vamos trabalhar para melhorar isso? Vamos conversar? Vamos tentar descobrir métodos e estratégias para evitar? Sabe? Que nem a gente estava tentando falar agora. Enfim, acho que é isso, sabe? Conversar com as suas amigas, com seus amigos. A galera novinha, eu acho que talvez, que tá começando a vida sexual agora, ouvindo as tiazona aqui é foda, né? Porque eu sei que a gente tá muito longe dessa realidade, mas talvez conversar com as amigas. Eu não conversava com as minhas amigas quando era nova. Eu também. Eu comecei a conversar, nossa, sei lá. Véioca já, eu já tava namorando com o Vitor, então foi depois, assim. E quando eu comecei a conversar com as minhas amigas sobre isso, não só sobre o ruim, sobre o bom, foi tão bom. Até hoje, a gente fala muito, assim, eu sou muito grata pelo meu grupo de amigas por a gente ser tão aberta quanto a isso. A gente não tem vergonha nenhuma de falar qualquer coisa que... Mesmo que seja, tipo, soltei um pum durante o sexo, sabe? A gente não tem vergonha. É muito legal. Eu acho isso muito... Eu nunca fiz isso. Eu também não, mas, tipo, pode ser que aconteça, sabe? E eu acho muito legal. Eu já fiz isso, me fala, não lembro. Eu acho muito legal você criar esse... leveza pro assunto. Não só a leveza, mas, tipo, você criar um grupo de pessoas que você tenha a liberdade pra conversar sobre isso. Porque eu sei que se eu chegasse pra essas minhas amigas e falasse qualquer merda, elas vão dar risada e não vão me julgar, vão continuar me amando muito do jeito que eu sou. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu aprendi tanto com elas compartilhando sobre isso. Nossa, isso é incrível, né, cara?
Eu acho que isso é fundamental. E pra você ter noção, Ju, eu lembro quando eu era novinha, adolescente, eu não contava pras minhas amigas que eu tinha ficado menstruada. Eu tinha pavor que elas soubessem que eu tinha ficado menstruada. E no final, assim, foi engraçado, porque depois de muito tempo, tal, quando eu comecei, algumas amigas começaram a contar pra mim, sabe? Uma me contou, aí eu meio que falei, então, mas é que eu já menstruei também. Sabe, uma amiga falou assim, então é que eu menstruei, e foi legal, menstruar é assim, tipo, contando pra mim como era menstruada. Eu falei, então, é que eu menstruo já faz muitos anos já, sabe? E aí, quando a gente foi conversando, a gente descobriu que um monte de meninas menstruava já, e ninguém tava se falando, porque, sei lá, porque a gente tinha vergonha. E eu não sei, aí eu não consigo falar do lado dos homens, se isso acontece com os homens também. Não sei, teria que perguntar. Mas assim, conversar, sabe? Tipo... Eles não conversam. Pelo menos os homens que eu tenho contato, eles não conversam. Foi um choque quando eu contei pro meu marido que eu conversava tão abertamente. E ele, tipo, não, mas você tá me expondo? Eu, tipo, não, eu estou me expondo. E você tá ali, fazer o quê? Você que vem de brinde, sei lá. E eu falei, tipo, se você quiser me expor, pode expor, sabe? Então, eu porque, não tipo... ligo. A gente cresce tanto trocando essa experiência, sabe? E aprende coisas boas, aprende coisas ruins. Eu tenho uma amiga que ela transa muito bem, eu tenho certeza. Eu nunca transei com ela, mas tenho certeza que ela transa muito bem. Como assim? E ela fala umas coisas, eu falo, gente, mas eu nunca pensei nisso. E aí eu falo, tá bom, vou tentar também. Muito legal isso. E falar as coisas ruins também, tipo isso que eu acabei de contar, essa história que eu acabei de contar. É muito importante você contar pras suas amigas que você confia isso, sabe? Será que um dia a gente vai conseguir chegar num nível que a gente consegue conversar com os nossos amigos sobre sexo? Eu tenho uns amigos que eu acho que sim. Eu tenho uns amigos que são meus amigos há muitos anos. Tipo, eu acho que com o Rafa, por exemplo, seu marido, eu não teria problema de falar sobre isso com ele, sabe? Eu não tenho problema de falar também. Inclusive no trabalho, esses dias eu lancei uma que eu tava ovulando. Desculpa, gente, que eu tô ovulando. Aí depois que eu falei, nossa, falei uma coisa nada a ver no meio do trabalho. Mas eu sou muito de boas, assim, com essas coisas, assim, hoje em dia. Pra compensar, acho que quanto eu fui envergonhada no passado. Mas hoje em dia eu sou muito de boa com essas coisas. Mas eu sinto um certo desconforto no ar quando eu falo dessas coisas de sexo quando tem amigos presentes. Eu ainda não sinto que... Por exemplo, quando eu falo com uma amiga, aí rola uma conversa super legal, assim, você troca várias experiências, mas com o homem fica aquele desconforto, aí eles meio que não sabem se eles podem falar. Tipo, eles não falam muito. Eu acho que você tem que ter muita intimidade com o homem. Né? Pra poder falar sobre isso. Tipo isso assim... é muito legal. E você tem que saber com quem você tá compartilhando isso, né? Tipo assim, o Rafa é um amigo meu que eu sei que qualquer coisa que eu falar também, ele vai dar risada e não vai julgar, né? Mas é difícil de achar mesmo uma amizade que seja desse jeito. Eu tenho amigos também que são de outro grupo que eu sinto que eu tenho uma liberdade pra falar, mas mesmo dentro desse grupo eu não tenho. Então você tem que descobrir direito, assim, com quem você compartilha. Porque... Apesar de, tipo, ser uma coisa que todo mundo faz e tal, é uma coisa muito íntima, né? Pra você sair falando pra qualquer pessoa que você não confie, né? E eu acho que a coisa do homem entra muito delicada porque vai que no meio dessa conversa ele percebe que ele esqueceu de pedir o consentimento e aquela menina fez sem consentimento alguma coisa com ele. Imagina, eu acho que é muito, não sei, tô interpretando aqui, viajando na maionese, mas talvez esse seja o que causa desconforto, entendeu? Mas que bom que causou. Essa conversa vai ser desconfortável pra todo mundo. Vai ser desconfortável pra mulher, pro homem, pra pessoa que ele transou há 10 anos atrás. Vai ser desconfortável, sabe? E tem que causar esse desconforto. É assim que a gente cresce, né? Mas é que homem tem a tendência de evitar, né? Eles fogem. Quando eles veem uma saída, eles só fogem. Eles não enfrentam o desconforto e querem. É por isso que eu continuo, eu falei no episódio passado, eu continuo usando do humor pra não ser tão desconfortável. Depois dessa conversa, eu acho que a gente não vai mais questionar as vítimas de abuso sobre elas terem dado consentimento ou não, né? Se você conhece alguém que ainda duvida das minas, já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha. Se você tem algum outro tema que você gostaria que a gente comentasse, manda lá no Instagram, Dicionário Feminista Pod, e no e-mail, dicionariofeministapodcast@gmail.com, ou nos comentários do canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir suas sugestões, críticas e histórias. Gente, eu queria fazer um agradecimento especial pra Gabi. Ela deu um feedback muito legal do nosso podcast. Obrigada, Gabi. A gente amou mesmo. Foram críticas mega construtivas. Ai, foi muito fofo. Eu fiquei muito feliz
Dela fala assim, vocês estão fazendo um papel muito importante pras pessoas, falando sobre isso. E achei legal que ela pegou a vibe de, tipo, vocês estão falando com empatia com as pessoas e estão informando de uma maneira muito legal, sabe? Muito respeitosa, e é realmente o que a gente quer, né? Sim, ficamos muito felizes que estamos acertando no alvo, né? E achei legal que ela fala que conversa com a gente também, como se ela estivesse junto com a gente conversando. Que legal, é pra isso que a gente tá aqui. Isso. E eu queria aproveitar porque ela falou sobre o episódio que a gente falou sobre a palavra tóxico, que ela recomendou um documentário excelente que tá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. O documentário se chama O Silêncio dos Homens, que fala bastante sobre essa coisa do masculinidade tóxica. Recomendo que todos assistam, porque é muito bom mesmo. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E do apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!